Chuva sem parar no sul do país aumenta alagamentos e número de mortos sobe para 8. Operação da Polícia Federal combate o tráfico internacional de drogas em 4 estados. Médicos morrem em mais um ataque de Israel a um hospital da faixa de Gaza. Javier Milei e Alberto Fernandes têm primeiro encontro de transição de governo na Argentina. PF tem nova etapa de captura de quem participou dos atos de 8 de janeiro em Brasília. Aluguel de carros no Brasil dobrou nos últimos 3 anos. Reveladas primeiras imagens de 41 trabalhadores que estão há 10 dias debaixo de um soterramento na Índia. E o governo anuncia a criação de uma poupança para os alunos do ensino médio. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. As chuvas já provocaram a morte de 8 pessoas no sul do país, 5 no Rio Grande do Sul e 3 em Santa Catarina. Os temporais que começaram no fim de semana também deixaram dezenas de milhares de desabrigados. E hoje, uma das comportas do Rio Guaíba cedeu e alagou as ruas de Porto Alegre. Segundo o Metsul Meteorologia, é a segunda maior cheia desde 1941, quando o rio atingiu mais de 4 metros. A Prefeitura de Porto Alegre informou que a Defesa Civil está monitorando as regiões que apresentaram inundações em outros momentos. O alto volume das chuvas também afeta o estado de Santa Catarina. Segundo a Defesa Civil, 71 cidades estão em situação de emergência, sendo 11 em estado de calamidade pública. Trombudo Central, Rio do Sul, Vidal Ramos, Rio do Oeste, Pouso Redondo, Butuverá, São João Batista, Agrolândia, Braço do Trombudo, Agronômica e Lontras. Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul no final de semana causaram danos e transtornos em 158 cidades, deixando 13.264 pessoas desalojadas e 3.737 desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Cidades como São Sebastião do Cai e Eldorado do Sul sofreram com a alta dos níveis dos rios. Em Porto Alegre, o Guaíba atingiu o nível máximo e superou a marca histórica pela segunda vez em 2 meses. Em uma rede social, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, explicou que a medida é preventiva e foi tomada em função do alto nível de chuva nas cabeceiras e rios que desaguam no Guaíba. É a terceira vez em menos de 2 meses que os portões são fechados. Antes desse período, 2015, havia sido o último ano em que as comportas foram acionadas. Uma frente fria traz instabilidade novamente ao Rio Grande do Sul a partir desta terça-feira. Há previsão de fortes chuvas para a fronteira oeste e para o noroeste do estado. Maiores problemas devem chegar na quarta-feira. Meteorologistas prevêem grandes acumulados em todo o estado, com possibilidade de 70 milímetros em municípios do norte, noroeste e sul do Rio Grande do Sul, 60 milímetros na Campanha e possibilidade de temporais na Serra. Após os temporais que atingiram o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no último fim de semana, mais de 20 mil pessoas estão desabrigadas. A enxurrada piorou a situação que já era devastadora. Isso porque muitas famílias atingidas já tinham perdido tudo na última enchente registrada há menos de 3 meses. Em Mussum, no Vale do Taquari, casas foram destruídas e ficaram em ruínas. As famílias foram atingidas pela segunda enchente em menos de 3 meses. Algumas delas conseguiram salvar pouco do que haviam reconquistado. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para reprimir o tráfico internacional de drogas. A ação aconteceu em 4 estados. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Cartage contra o tráfico transnacional de drogas. Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 29 mandados de prisão nos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A operação conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Santa Catarina. Além das prisões e buscas, a Justiça determinou outras 15 medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico dos investigados, o sequestro de 21 imóveis e 39 veículos e o bloqueio de contas bancárias de 51 pessoas físicas e jurídicas. As investigações começaram em 2021, após a apreensão de 24 toneladas de maconha. A partir daí, foram 2 anos de trabalhos integrados de forças de segurança que resultaram nas prisões de 8 pessoas e apreensões que somam 100 toneladas da droga. Os mandados de busca e apreensão e de prisão cumpridos hoje são em 4 cidades catarinenses: Palhoça, São José, Imbituba e Xanxerê, em Ponta Porã, aqui no Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foi apurado que a droga ingressava no país pela fronteira entre as cidades de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Após essa internalização, toda a carga era levada para Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis, onde era armazenada. Foi descoberto todo o modus operandi da organização criminosa, desde a transposição dessa droga pela fronteira, até mesmo o deslocamento dessa droga vindo em caminhões bitrens do Mato Grosso do Sul até a Grande Florianópolis, o armazenamento dessa droga na região da Grande Florianópolis, contabilidade de droga com a distribuição dessa droga no atacado e, posteriormente, a identificação dos operadores financeiros que eram responsáveis por arrecadar esse dinheiro vivo, oriundo do tráfico de drogas, depositar nas contas dos fornecedores e também eram utilizados como interpostas pessoas, os famosos laranjas, para que se possa maquiar a origem dos bens, dando aparência lícita para esses bens, para esse patrimônio que teria origem ilícita com o tráfico de drogas. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, organização criminosa, tráfico de armas e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 30 anos de prisão. O total de bens sequestrados com ordem de sequestro até o momento chega próximo a 30 milhões de reais. O trabalho investigativo ocorrido no bojo da Operação Cartage é um trabalho de grande relevância para a sociedade brasileira. É um exemplo exitoso de que nós, instituições de segurança pública, quando somamos os nossos esforços, trabalhamos com muito mais eficiência no combate a crimes desta natureza. O Hamas divulgou um novo comunicado para afirmar que está cada vez mais próximo um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. O governo de Israel não confirma e mantém os ataques. Em um deles, hoje, mais um hospital foi atingido. 3 médicos morreram. Com o domínio do território palestino cada vez maior pelo exército israelense, o Hamas não tem visto outras formas de acabar com a guerra, a não ser o envolvimento dos reféns. Conforme informações passadas por membros do grupo terrorista, um acordo para uma trégua no enclave palestino está em fase de finalização e pode ser anunciado nas próximas horas. Os termos do acordo ainda não são conhecidos, mas interlocutores dos governos dos Estados Unidos e do Catar indicaram alguns tópicos em discussão. De acordo com as informações de momento, é possível que o acordo se refira apenas a uma trégua temporária e se concentre na troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. As informações foram confirmadas por ambos os lados envolvidos no conflito. Khalil al-Haya, membro do gabinete político do Hamas, disse durante uma coletiva que o grupo está em negociações sobre um acordo de trégua com Israel. Pelo lado sionista, a confirmação veio pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O premier afirmou que as negociações estão avançadas e disse esperar ter boas notícias em breve. Mas enquanto o acordo não sai, os ataques israelenses permanecem a todo vapor. Nesta terça-feira, uma nova investida em um centro médico causou estragos ainda maior para quem precisava de ajuda. O bombardeio ao hospital Al-Ada, no norte de Gaza, deixou 3 médicos mortos. O que chama a atenção
atenção é que os 3 profissionais faziam parte da organização Médicos Sem Fronteiras e estavam no local para prestar apoio e ajuda aos civis palestinos, que nada tem a ver com a guerra. Segundo informações, os mísseis israelenses atingiram o 3º e 4º andares da unidade médica, o que deixou muitos pacientes e equipes médicas gravemente feridos. Em nota, os Médicos Sem Fronteiras anunciaram que condenam este ataque veementemente e apelam mais uma vez ao respeito e à proteção das instalações médicas, profissionais de saúde e dos pacientes. A Organização de Auxílio Médico trabalha no Hospital Al-Ada desde 2018 e oferece cirurgias reconstrutivas para adultos e cirurgias de trauma para crianças. A trégua na guerra tem sido o principal debate entre as nações em encontros. Durante uma reunião do BRICS realizada hoje, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman exigiu o início de um processo de paz sério e abrangente para estabelecer um Estado palestino ao longo das fronteiras estipuladas em 1967, quando o Estado de Israel foi criado. Para ele, não existe forma de alcançar a segurança e a estabilidade na Palestina, exceto através da implementação de decisões internacionais relacionadas com a solução de 2 estados. O pedido de paz tem sido cada vez mais constante depois dos números de mortes de mulheres e crianças aumentarem consideravelmente a cada dia que se passa de guerra. E o presidente Lula entrou mais uma vez em uma polêmica no assunto da guerra. Durante um evento realizado no Palácio Itamaraty, ele concedeu a mais alta condecoração da Ordem do Rio Branco, a Gran Cruz, para o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Mohamed Al-Zeben, mas não fez uma condecoração a Israel. O que chamou a atenção foram as outras condecorações, de 7 ministros e a mais curiosa, a da primeira-dama Janja. E veja a seguir, parlamentares querem derrubar portaria que proíbe trabalho aos domingos e feriados sem autorização dos sindicatos. E ainda, aluguel de carros no Brasil dobrou nos últimos 3 anos. A morte de um estudante de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que foi ao Rio de Janeiro assistir a um show da cantora Taylor Swift e morreu esfaqueado em Copacabana, levantou mais uma vez um assunto polêmico. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, voltar a propor a internação compulsória dos usuários de drogas. A cidade do Rio de Janeiro enfrenta um problema antigo: a quantidade excessiva de usuários de drogas pelas ruas. E para isso, a prefeitura está preparando uma proposta para retornar com a internação compulsória. O prefeito Eduardo Paes pediu ao secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, para elaborar a medida e explicou que retornou ao tema dias após ao latrocínio, roubo seguido de morte, de um fã de Taylor Smith em Copacabana. Paes ainda acrescentou que as amarras impostas às autoridades públicas para combater o caos que vemos nas ruas demanda de instrumentos efetivos para se evitar que essa rotina prossiga. Sorães informou que a ideia é que sejam realizadas internações por curto tempo, de forma a iniciar o tratamento de pacientes em situação grave e que não possuem condições para responder pelos próprios atos, e que contou que o objetivo é reduzir a mortalidade de uma população que, segundo ele, tem uma expectativa de vida muito baixa, além de frear o crescimento de pessoas nesta situação. A internação compulsória foi empregada por Paes em sua primeira gestão entre os anos de 2009 e 2012. A medida foi suspensa após críticas de especialistas e a ação do Ministério Público do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal inocentou o ex-deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, de uma suposta participação em um esquema de desvio de dinheiro do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Ele foi condenado em 2010 a 10 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A defesa do deputado negou os crimes e recorreu. O recurso só foi julgado agora. Por 6 votos a 3, os ministros entenderam que não apresentaram provas suficientes para condenar Paulinho da Força. Vários parlamentares querem derrubar no Congresso Nacional a portaria do Ministério do Trabalho, que condiciona a jornada trabalhista aos domingos à aprovação de acordos coletivos. Cerca de 20 projetos já foram protocolados na Câmara e no Senado com o objetivo de suspender a portaria do Ministério do Trabalho que altera as regras sobre a jornada trabalhista aos domingos e aos feriados. O texto, publicado na semana passada, condiciona a autorização de jornada nessas datas a um acordo coletivo firmado com os sindicatos e revoga uma autorização permanente concedida a alguns setores em 2021. Essa medida provocou repercussão e gerou crítica de empresários e associações ligadas ao varejo, como supermercados, shoppings e farmácias. Agora, os parlamentares querem que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, priorize a votação dos projetos que pedem a suspensão dessa portaria. Essa semana, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, deve se reunir com parlamentares para discutir o assunto, apresentar os objetivos dessa medida e costurar um acordo sobre o tema. O INSS anunciou que vai dispensar a análise de documentos quando for feita a perícia médica para a concessão da aposentadoria especial concedida a quem trabalhou submetido a agentes nocivos à saúde, como o ruído. O objetivo é agilizar o processo para a liberação dos outros benefícios, já que tem mais de 600 mil pedidos na fila. O número de brasileiros que decidiram alugar veículos dobrou nos últimos 3 anos. Sai mais barato para o consumidor. O levantamento é da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis. Seja para passear com a família ou com os amigos, trabalhar como motorista de aplicativo ou até mesmo para usar em dias específicos da semana. O carro por assinatura caiu no gosto dos motoristas brasileiros. O reflexo disso pode ser mostrado nos números. Em 2020, 80 mil pessoas contrataram o serviço de assinatura de veículos. Esse ano já são 160 mil brasileiros utilizando a modalidade. De acordo com a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, as locações diárias também apresentaram aumento. Nos últimos 3 anos, o número de pessoas que locaram automóveis aumentou quase 40%. No serviço de assinatura de carros, o veículo é locado por um tempo pré-determinado, com pagamento da locação feito mensalmente. Assim, o contratante não tem despesas com manutenção ou seguro veicular, o que para muitas pessoas aparece como uma boa alternativa, ao invés de realizar um financiamento ou um consórcio. No ano de 2020, o setor de locação de veículos registrou 483 mil diárias contratadas, enquanto que neste ano, apenas até o mês passado, foram mais de 730 mil. Quando analisados os últimos 12 meses, a modalidade também cresceu, já que em 2022, 703 mil diárias foram registradas pelas locadoras. Entre os carros mais alugados estão os modelos populares, como o Fiat Mobi, o Renault Kwid, o Fiat Uno, o Volkswagen Gol e o Renault Logan. O PIB brasileiro ficou estagnado no terceiro trimestre, encerrado em setembro, em relação ao anterior. O resultado de 0% foi reflexo da desaceleração da agropecuária e dos resultados ruins do setor de serviços. Depois que a Fundação Getúlio Vargas divulgou este número, o governo reduziu a previsão para o crescimento do PIB deste ano de 3,2% para 3%. E para 2024, a expectativa agora caiu de 2,3% para 2,2%. E no mercado financeiro, os investidores repercutiam a divulgação da ata da última reunião do Banco Central norte-americano e ficaram na expectativa pela análise de 2 propostas que compõem o pacote econômico do governo do presidente Lula para elevar a arrecadação federal em 2024, de forma a tentar manter a meta fiscal em 0.
Com isso, o dólar fechou em alta de 0,95%, cotado em R$ 4,89 na venda. E a Bolsa de Valores encerrou a terça-feira em queda de 0,26%, aos 125.626 pontos. O programa Desenrola Brasil já ajudou mais de 7 milhões de brasileiros a quitarem suas dívidas. E amanhã acontece um mutirão para incentivar novas negociações. O governo vai promover amanhã o Dia D, Mutirão Desenrola, uma ação em conjunto com organizações da sociedade civil, bancos e outros credores para fomentar as renegociações de débitos e ampliar o alcance do programa. Os bancos vão aumentar o horário de atendimento de parte de suas agências, de acordo com as próprias políticas internas, para que os usuários das instituições financeiras fiquem a par dos benefícios concedidos pelo governo federal e para que haja mais disponibilidade de tempo para esses atendimentos. A novidade é que antes as dívidas de até R$20 mil tinham de ser pagas à vista com o desconto ofertado. E agora esse valor vai poder ser dividido em até 60 meses com juros de até 1,99% ao mês. Ao todo, 7 milhões de brasileiros já conseguiram quitar as dívidas desde que o governo federal lançou o Desenrola. E destes, 2 milhões já limparam o nome direto na plataforma do projeto. As pessoas de classes sociais mais baixas, principalmente moradores de favelas, fazem mais transações em caixas eletrônicos e preferem utilizar dinheiro em espécie. Nestes locais, os cartões de transações via Pix ficam para trás. O Brasil é um dos países que mais possui caixas eletrônicos instalados no mundo. Um levantamento realizado em 2020 mostrou que mais de 152 mil pontos de retirada de dinheiro em espécie estavam espalhados por todo o território brasileiro. A tendência é que esse número caia com o tempo, principalmente pelo sucesso das transferências via Pix e o avanço da tecnologia, que permite ao usuário realizar transferências, pagar contas e boletos pelo celular. O levantamento realizado pela TecBan mostrou que, embora a praticidade esteja disponível, as classes mais baixas da sociedade ainda preferem realizar transações na boca do caixa. Um dos principais motivos é a falta de acesso a essas tecnologias facilitadoras e, principalmente, a falta de acesso à internet. Os caixas eletrônicos instalados em comunidades no Brasil realizam em média 6.100 transações todos os meses. O número é 17% maior do que a marca de 5.200 apuradas em outras regiões do país. E esses dados evidenciam o uso maior do dinheiro em espécie entre os integrantes das classes C, D e E. De acordo com alguns especialistas, o fluxo do caixa eletrônico é maior nesses locais, pois muitos moradores de favelas exercem trabalhos autônomos, como de manicures, carroceiros, pedreiros, cozinheiras, cabeleireiros e vendedores informais. E a dinâmica desses profissionais com dinheiro acontece de uma forma que está muito ligada à utilização do dinheiro físico, principalmente dentro das comunidades. O Open Finance já está ganhando seu espaço no mercado bancário. Ele é um novo modelo financeiro que possibilita o compartilhamento de dados entre instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Com o sistema chega também uma nova era. Está chegando com o Open Finance a dos super apps. O diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, disse que não vai existir um app único, mas um super app de cada banco que vão se comunicar via Open Finance, se o cliente autorizar que o dado flua de um banco para o outro. Damaso compara a implantação do Open Finance a uma jornada em que inovações tecnológicas para a oferta de novos serviços serão rapidamente incorporadas aos aplicativos, que serão também uma plataforma de acesso ao varejo. A expectativa é que os super apps dos bancos serão cada vez mais parrudos. Com mais informações, os bancos podem oferecer benefícios que vão desde um pagamento de Pix com mais funcionalidade,
empréstimos com juros mais baixos, cartão de crédito com taxas mais baratas, até a oferta de um investimento com retorno mais alto. Tudo é feito a partir das interfaces de programação de aplicações que foram desenvolvidas pelos próprios bancos. Um canal bilateral onde a informação transita do banco A para o banco B de forma totalmente segura. Só participam do Open Finance as instituições que são reguladas e autorizadas pelo Banco Central do Brasil. E por falar em gastos, uma jovem de Nilópolis, no Rio de Janeiro, chegou a passar mal durante um exame de ultrassom. Quando o médico disse que seriam gêmeos, Sara Campos da Silva, de 18 anos, ficou contente com um fato comum na família dela. Mas surgiu outro batimento. São trigêmeos, mais um, quadrigêmeos, mais um, quíntuplos. Todos estão bem. Uma gravidez assim é rara, acontece em 1 a cada 60 milhões. Sara ainda mora com os pais e sabe que no quarto dela não vai ter espaço para cuidar dos 5 bebês, mas tem a certeza que contará com o apoio da família. E veja a seguir, governo anuncia a criação de uma poupança para os alunos do ensino médio. E também na Argentina, Javier Milei e Alberto Fernandes têm primeiro encontro de transação de governo. O governo federal vai criar uma poupança para os alunos do ensino médio. Será uma tentativa para reduzir a evasão escolar. Com essa poupança, os alunos do ensino médio receberão um valor mensal, mas que só poderá ser resgatado ao final dos estudos. O objetivo do governo federal é reduzir o abandono escolar nos 3 últimos anos da educação básica. Segundo o IBGE, mais de 9 milhões de pessoas entre 14 e 29 anos não terminaram o ensino médio. Cerca de 40% dessas pessoas informaram que desistiram da escola porque precisam trabalhar. Ainda aqueles que abandonaram os estudos por ter que se dedicar aos cuidados domésticos ou cuidados com pessoas doentes, idosos ou crianças. O anúncio sobre a poupança do ensino médio foi feito na manhã desta terça-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na live semanal que ele faz. O Ministério da Educação informou em nota que está finalizando os últimos ajustes do programa para lançar essa iniciativa em breve. Então nós agora vamos fazer uma coisa fantástica. Nós agora vamos criar uma bolsa para estudantes do ensino médio não desistir da escola, tá? A gente vai dar uma ajuda mensal e vai ter na verdade não é uma bolsa não, é uma poupança. Uma poupança. Em que esse cara no final do ano vai retirar, no final do estudo ele vai retirar para ele fazer o que ele quiser. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi convidado a dar explicações sobre a visita de Luciane Barbosa Farias ao prédio do Ministério. O pedido aprovado hoje pela Comissão de Fiscalização e Controle Financeiro da Câmara é para que Silvio Almeida diga por que Luciane, que faz parte do Comando Vermelho do Amazonas, compareceu a um evento no local com passagem de ida e volta paga pelo governo. Luciane, que é casada com um traficante conhecido como Tio Patinhas, que está preso, também está condenada por tráfico, mas responde em liberdade. O ministro ainda não disse se vai atender o convite. A Polícia Civil apreendeu mais de 850 celulares, além de 2 máquinas que desmontam os aparelhos e facilitam o desbloqueio durante uma operação contra um grupo suspeito de receptar celulares roubados no centro de São Paulo. Até o momento, 2 pessoas foram presas. Desde a manhã desta terça-feira, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Rua dos Guaianazes, no centro da capital paulista. A área é conhecida como o Ninho dos Celulares Roubados. Também foram feitas buscas em endereços no Largo do Arouche e na Avenida da Liberdade. De acordo com os investigadores, o esquema é operado por africanos que enviam os equipamentos para outros países. Pelo que tudo indica,
Os equipamentos foram roubados durante eventos como o show da banda Rebelde no estádio do Morumbi na semana passada e também nas apresentações do final de semana da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. Os investigadores também disseram que os celulares podem ser dos próprios frequentadores do centro da capital, que passam na região com receio dos puxadores de celulares, conhecidos como Gangue das Bicicletas. Nesta segunda-feira, mais uma loja de produtos eletrônicos foi saqueada na região central de São Paulo. E essa não é a primeira vez. No início de novembro, moradores da região gravaram imagens que mostraram usuários de drogas quebrando a porta de entrada de uma outra loja. Na época, a dona do estabelecimento disse que tomou um prejuízo de mais de R$80 mil. Em abril, um outro grupo de dependentes químicos saqueou uma loja de eletrônicos por volta das 7 horas da manhã. Na época, o dono da loja teve prejuízo de R$100 mil. Memória de celular cheia é um problema para muitas pessoas. Quando isso acontece, o recomendável é apagar arquivos de áudio, vídeo e fotos com frequência. A ação mais importante é ir até o menu de configurações ou ajustes do seu celular e ver o que mais está ocupando o espaço de armazenamento, aplicativos, fotos, vídeos e áudios que costumam comprometer bastante a memória. É recomendável que, de forma regular, esse tipo de conteúdo seja mandado para a nuvem. Dessa forma, você mantém mais espaço disponível. A primeira coisa a se fazer é apagar aplicativos que você sabe que não utiliza mais ou que você usa de vez em quando. É natural que esquecemos no telefone apps que baixamos para uma finalidade específica e que estão lá há muito tempo sem qualquer utilização. Lembra da imensa quantidade de imagens e outros arquivos de mídia no seu WhatsApp? Então, se você quer mais espaço no seu celular, de forma rápida, livre-se deles o quanto antes. Acredite, todos consomem muito espaço. Caso você não queira fazer essa seleção de material no aplicativo, pode optar por uma seleção mais direta e apagar conversas inteiras que não precisam mais estar registradas. Aqui a situação é semelhante ao que ocorre com outros aplicativos que não são de áudio. Tem álbuns baixados que você não ouve há tempos? Apague-os. Para facilitar sua vida na hora de navegar, seu celular guarda o histórico dos sites que você visitou. Por um lado é bom, por outro, parte do espaço acaba consumido. Apague o histórico para aumentar a capacidade de memória. Essas dicas vão te ajudar a usar melhor o seu celular. A Fiocruz faz com frequência alertas à população sobre a importância das vacinas. Agora foi a vez de quem mora na capital sul-mato-grossense ouvir as recomendações. O Zé Gotinha, que está sendo desenhado no rosto da Débora, é o símbolo da vacinação no Brasil. E ela sabe bem a importância das vacinas. Para a gente não pegar gripe e não ficar doente. O Movimento Nacional pela Vacinação tem como foco sensibilizar pais e responsáveis. O objetivo é evitar que doenças graves voltem a circular. Sarampo, rubéola e tantas outras. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde, foi às ruas para falar de forma leve e divertida sobre a importância das vacinas e das pesquisas realizadas pela Fiocruz para o diagnóstico, controle e eliminação de doenças. Além das vacinas, a gente também produz medicamentos e qualifica também trabalhadores da saúde para o Sistema Único de Saúde. Então, todas as iniciativas da Fiocruz são voltadas para fortalecer o Sistema Único de Saúde. A Fiocruz foi fundada em 1900. As primeiras vacinas produzidas pela Fundação foram contra a peste bubônica, febre amarela e varíola. A mais recente, em parceria com a Suíça, a AstraZeneca contra a Covid. São 123 anos de história, ciência, tecnologia e inovação.
Com sede no Rio de Janeiro, a Fiocruz tem uma unidade em Campo Grande, que realiza pesquisa em todo o estado. Pesquisas relacionadas à população indígena, sistema prisional, a questão dos problemas de saúde que estão ligados à vigilância das fronteiras e vários outros estudos também relacionados ao agronegócio, a questão dos agrotóxicos e do próprio bioma aqui característico da região. No primeiro dia útil, depois da vitória de Javier Milei para a presidência na Argentina, a Bolsa de Valores de Buenos Aires disparou. Fechou em alta de quase 23%. Hoje ele se reuniu com o atual presidente Alberto Fernandes para dar início à transição do governo. O economista Javier Milei, eleito presidente da Argentina no último domingo, dia 19 de novembro, deu o pontapé inicial para assumir, dia 10 de dezembro, o governo do país. Dessa forma, o encontro mais esperado com o atual presidente argentino, Alberto Fernandes, não demorou para ocorrer, já que Milei pretende acelerar o mais rápido possível a transição. Com isso, tratou de ir na manhã desta terça-feira à residência presidencial em um subúrbio de Buenos Aires para debater com Fernandes detalhes da passagem de governo. Mesmo sendo rivais, Fernandes não deixou de receber o presidente eleito na residência oficial e, segundo as mídias argentinas, a conversa foi bem produtiva. Durante as eleições, o atual presidente apoiou o peronista Sérgio Massa, que é o ministro da Economia do governo. Massa não participou da reunião, que contou com a presença de chefes de gabinete, assessores e porta-vozes. Logo após o encontro, Milei reforçou suas principais pautas para tentar tirar a todo custo a Argentina da forte crise atual. Entre elas, o presidente eleito levará para frente a ideia de fechar o Banco Central e dolarizar a economia, duas das principais e mais polêmicas propostas de sua campanha. Um outro anúncio de Milei é que Israel e os Estados Unidos serão os primeiros países que ele visitará como novo presidente da Argentina e afirmou que viajará a ambos antes da cerimônia de posse em dezembro. Aos 52 anos, Milei será o 52º presidente da Argentina e terá que enfrentar a pior crise econômica em décadas, com a maior inflação em mais de 30 anos, 2/5 da população vivendo na pobreza e forte desvalorização cambial. Vale ressaltar que Milei poderá ter certa dificuldade para pôr suas ideias em prática, já que inicialmente não conta com uma base ampla no Congresso argentino. Um novo avião em formato de V promete viagens mais baratas para os turistas, mas com previsão de lançamento só em 2041. As aeronaves convencionais precisam de asas grandes para mantê-las no céu. Assim, o corpo principal do avião atua como um peso morto. Mas o Flying V integra todos os componentes do veículo em uma coisa só. Com a cabine de passageiros, o porão de carga e os tanques de combustível juntos em um único espaço, o veículo economizaria muito combustível, mesmo tendo capacidade para 314 pessoas. Os engenheiros compararam o Flying V ao modelo A350 e afirmaram que ambos conseguem carregar a mesma quantidade de carga, mas que o V é energeticamente mais eficiente. Revelado pela KLM Royal Dutch Airlines e pela Delft University of Technology, um protótipo em escala foi lançado recentemente pelas empresas e os testes foram muito promissores. A equipe diz que o Flying V é menor que o A350 e tem menos área de superfície de entrada em comparação com a quantidade de volume disponível. O resultado é menos resistência, o que significa que precisa de menos combustível para percorrer a mesma distância. Também há a intenção de explorar métodos de propulsão alternativos e sustentáveis, possivelmente utilizando hidrogênio líquido, já que ele não produziria nenhuma emissão de carbono.
E ainda hoje, Polícia Federal tem nova etapa de operação em busca de quem participou dos atos de 8 de janeiro em Brasília. E veja também reveladas as primeiras imagens de 41 trabalhadores que estão há 10 dias debaixo de um soterramento na Índia. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para prender 2 suspeitos de terem participado dos atos de 8 de janeiro em Brasília. Um dos alvos segue foragido, segundo a corporação. A ação faz parte da 20ª fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar suspeitos de agir, financiar e fomentar os atos do início do ano. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso e Paraíba. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Em nota, a PF informou que os alvos da operação realizada nesta terça-feira são suspeitos de gravar vídeos durante a invasão ao Palácio do Planalto, que foram posteriormente compartilhados nas redes sociais. De acordo com investigadores, a iniciativa incentivou outras pessoas a se unirem aos ataques contra as instituições. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os suspeitos podem ser responsabilizados por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido, bem como a violação previstas na legislação antiterrorismo. Ao todo, a operação tem como alvo 10 investigados pelos ataques às sedes dos 3 poderes. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. No começo do mês, a PF prendeu mais um suspeito de participar dos atos extremistas. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão no município de Engenheiro Beltrão, no Paraná. Segundo a PF, o homem foi identificado por meio da coleta de impressões digitais nas vidraças do STF após os ataques de vandalismo. Na investigação, foram identificados vídeos que flagraram o suspeito na invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal. Ele seria um homem que aparece nas imagens sentando na cadeira de um dos ministros da Suprema Corte. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu à Comissão Nacional de Direitos Humanos para que investigue possíveis violações aos direitos humanos no caso da morte de um homem que foi preso nos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Clériston Pereira, de 46 anos, estava no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, e morreu ontem durante um banho de sol. Segundo a direção da penitenciária, ele teve um mal súbito. Para a OAB, o caso levantou questionamentos e, para que tudo seja esclarecido, é preciso investigar a morte de Clériston. O Tribunal Regional Eleitoral confirmou hoje a cassação do mandato do governador de Roraima, Antônio Denário. Os magistrados rejeitaram um recurso apresentado pela defesa do governador contra a decisão tomada no último mês de agosto. Denário é acusado de abuso de poder político durante o período eleitoral do ano passado. Na ocasião, ele distribuiu mais cestas básicas que o normal. O número de pessoas passou de 10 para 50 mil. Como existe possibilidade de novo recurso, o governador permanece no cargo. Quase 100 mil moradores dos municípios de Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acordaram hoje sem energia pelo 3º dia seguido, após uma tempestade que afetou a infraestrutura de energia da Enel. A Justiça determinou ontem que o restabelecimento do fornecimento de energia em Niterói deveria acontecer em até 6 horas. Se caso a luz não voltasse, teriam que pagar uma multa diária de R$100 mil. O prazo expirou e os clientes continuam no escuro. Em São Gonçalo, 9 postos de saúde e 15 escolas com mais de 4 mil alunos não abriram hoje por falta de energia. Os comerciantes são os mais prejudicados com o apagão. Eles estão perdendo cerca de R$15 mil todos os dias. Em nota divulgada na tarde de hoje, a Enel
afirmou que 97% dos clientes afetados tiveram o serviço normalizado e que reforçou o número de equipes nessas regiões. Pela primeira vez desde o dia 12 de novembro, quando trabalhadores ficaram presos em um túnel no Himalaia, foi possível ter imagens deles. Ao todo, mais de 40 pessoas estão presas no subterrâneo. As primeiras imagens de dezenas de homens presos dentro de um túnel no Himalaia foram divulgadas por autoridades locais. A operação de resgate entrou no seu 10º dia. O vídeo, capturado por uma câmera acoplada a um tubo de socorristas na superfície, mostra os homens usando capacetes e de pé em uma grande caverna de cerca de 60 metros dentro da montanha. Os 41 trabalhadores presos têm recebido comida, água e oxigênio através do tubo após a entrada do túnel desabar no dia 12 de novembro. As autoridades indianas têm buscado estratégias para libertar os homens, incluindo a inserção de outro grande cano pelos escombros para que eles tentem rastejar para fora. Mas qualquer esforço para abrir uma passagem tem sido complicado devido ao terreno instável. Dessa forma, a perfuração tem sido frequentemente pausada. No que foi descrito como o primeiro sucesso da operação, os socorristas conseguiram inserir um tubo de 53 metros pelos escombros, o que permitiu entregar comida, água, remédios e oxigênio aos trabalhadores presos. Em um comunicado divulgado por autoridades estaduais nesta última segunda-feira, foi dito que a confiança em manter a vida dos trabalhadores presos em segurança aumentou muito. Desde o primeiro contato com os soterrados, as autoridades indianas tentam trazê-los com segurança. Em primeira mão, os socorristas tentaram primeiro cavar os escombros para alcançar os homens. No entanto, o progresso foi lento à medida que mais escombros caíam no poço. As autoridades dizem que estão explorando todas as opções para alcançar os homens, incluindo a ajuda internacional às equipes envolvidas em outros resgates complexos. Um levantamento do Google Trends mostrou que o Brasil é o 5º país que mais busca por massageador no mundo, ficando atrás apenas da Polônia, Ucrânia, Belarus e Rússia. Segundo dados obtidos com exclusividade pela CNN, nos termos massageador elétrico, massageador pés, gel massageador, aparelho massageador, massageador corporal e colchão massageador, são alguns dos mais buscados nos últimos 12 meses, com destaque para quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tanto nas pesquisas relacionadas quanto nos assuntos, o termo pé aparece dando a entender que massageadores para os pés são os de maior interesse dos brasileiros. Já a pergunta mais buscada sobre o assunto é: qual é o melhor massageador elétrico para os pés? Outras que também aparecem frequentemente são como usar um mini massageador e como fazer drenagem linfática na barriga com massageador. A nossa rádio está de casa nova. Depois de uma grande reforma, um novo estúdio acaba de ser inaugurado. Agora mais espaçoso, mais bonito e ainda mais moderno. Quem quiser conferir a novidade de perto está convidado. É que agora dá para receber os ouvintes. É muito legal, é bom para todo mundo, né? Tá chiquetoso o nosso estúdio. Além de dar aquela espiadinha pelo vidro, na esquina da Avenida São João com a Rua Timbiras, no centro de São Paulo, também é possível conhecer as novas instalações da nossa rádio por dentro. Fala com o seu pastor, quero conhecer o estúdio da nossa rádio. O Diego falou lá na TV, Cacá falou na TV, o nosso coordenador Diego Mendonça também falou. Passa por aqui, vem conhecer a estrutura nova, a gente está aqui pronto para te receber também. Você que já ouve aqui, não só em São Paulo, em todo o Brasil, por toda a rede Nossa Rádio. E vale muito a pena visitar.
O estúdio está lindo, todo reformado, com nova mobília e equipamentos de ponta. Nós temos a estrutura de rádio, que normalmente uma rádio tem, com seus equipamentos de mesa, consoles, microfones, mas o que chama mesmo a atenção é essa nova mesa. A ideia do estúdio é um estúdio 360 graus, então, ou seja, você consegue transitar, você consegue circular por ele em todos os caminhos, né? Você não fica preso a um caminho só para passar como era antigamente. Então hoje você pode entrar, vir pela direita, pela esquerda, você vai passear pelo nosso novo estúdio. Entre as novidades tem também a logomarca, lançada em 2023. É o fechamento do ano, né? Começamos com uma identidade nova no início do ano e agora a gente praticamente encerra o ano com esse novo espaço aqui maravilhoso que nos foi permitido fazer. É a nossa rádio, cada vez mais perto de você e cada vez mais presente em todo o Brasil. Quem pensa que rádio é coisa do passado, muito se engana, viu? Uma pesquisa divulgada pela Cantar Ibope Mídia mostra que 9 em cada 10 pessoas consomem algum tipo de conteúdo sonoro no dia a dia no Brasil. E quem acompanha a nossa rádio ouve muitos louvores, notícias, entretenimento e, claro, a palavra de Deus. Vamos agora entrar na infalível palavra de Deus. Além da programação em áudio, esse novo estúdio, agora multimídia, tem a possibilidade de transmitir conteúdos em vídeo ao vivo. Então, entrevistas, programas especiais e, claro, né, os programas da igreja. O pastor Jaime de Amorim Campos, por exemplo, no Na Mesa com o Senhor, é feito daqui, desse nosso novo estúdio. Agora a gente tem essa tecnologia aliada, que vai nos aliar a levar a palavra de Deus até as pessoas. E estamos nos preparando para momentos especiais, dias maravilhosos, que Deus há de se manifestar e fazer grandes coisas no nosso meio. Com tanta inovação, é claro que tem programação nova chegando por aí. Para 2024, a gente está, sim, pensando em algumas novidades, mas ainda é segredo, tem que ficar ligado na programação para saber o que vai vir. Se você ainda não acompanha a nossa rádio, o locutor Diego Luiz deixa o recado. É a nossa rádio mais perto de você para quem está em São Paulo, 106.9. Você ouve pela internet e também, não estou em São Paulo, como é que eu ouço? Pelo nosso novo aplicativo. Falamos esses dias, inclusive, sobre ele, está muito legal. Você baixa aí no sistema Android, iOS, lá tem a Bíblia, lá tem as mensagens diárias também que o nosso missionário posta. É a nossa rádio cada vez mais perto de você. Quem veio aqui para adorar o poderoso Deus, quem veio aqui para exaltar o grandioso Deus, quem veio aqui para buscar a face desse Deus, pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.